Olá, pessoal. Nós estamos iniciando hoje mais um podcast da Mulher Única, a nossa terceira edição. Que Deus abençoe a você que está aí nos assistindo pelas redes sociais, pelo estúdio. Nós estamos aqui nos estúdios da AMP TV. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Fica ligadinho aí conosco, nos assistindo nessa noite abençoada de quinta-feira. Nós traremos hoje o tema abençoado, derrubando muralhas. Aqui está o tema de hoje do programa aí Mulher Única. E eu tenho certeza que vai ser uma noite muito abençoada, que você vai aprender muito da palavra de Deus. No final do programa, nós estaremos orando pela sua vida. Quero abençoar a vida de todos o pessoal que está aí nos assistindo pelas mídias sociais. Que Deus abençoe a sua vida. E deixe o seu recadinho também aí, que nós estaremos lendo o seu recado, mandando abraços aí. Coloca a cidade da onde o local que você está assistindo para nós podermos ler o seu recado, ler o seu abraço. Que maravilha nós estarmos aqui nessa noite. Está aqui comigo a Neimide. Boa noite, Neimide. Manda um abraço aí para o pessoal de casa, para os nossos ouvintes. Eu falo ouvintes não, para o pessoal que está nos acompanhando aí pelas redes sociais. Boa noite, pastora Helena. Boa noite a todos que estão nos acompanhando em mais esse podcast, né? O nosso terceiro podcast. Estamos aqui mais uma vez falando sobre as mulheres, a importância da mulher na Bíblia e no nosso cotidiano, no cotidiano de todos nós, né? Sim, Neide, nós estamos na terceira edição, está aí uma bênção, o pessoal sempre mandando abraço, aonde nós passamos, né, Neide? O pessoal manda abraço, fala que está assistindo ou que assistiu, porque fica gravado o programa, aí o pessoal pode assistir, pode aprender com a palavra. Estamos ministrando aí, pessoal, toda quinta-feira essas palavras abençoadoras. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela faz aquilo que lhe apraz. Então, que a palavra de Deus possa abençoar você que está aí na sua casa, que possa transformar o seu caminho. É tão bom a palavra de Deus ser viva, né, Neimide? E esse tema de hoje é tão abençoado, que é derrubando muralhas. Como em Deus derrubar muralhas que se levantam, você que está em casa assistindo, derrubar muralhas que se levantam contra as nossas vidas e como se reconstruir. Nós vamos falar de mulheres que foram destruídas, as suas vidas foram destruídas por circunstâncias e como que elas conseguiram se reerguer, se reconstruir, se reestruturar. Isso, Neimide? Isso mesmo. Hoje o nosso tema é um tema muito importante, né, na vida das mulheres. Acredito que vai tocar muito na vida das mulheres que estão nos assistindo. E você, mulher que está aí assistindo, a todos que estão nos assistindo, compartilha o nosso podcast, curte, comenta, manda um abraço. Quem quiser, segue lá a AMP TV. Segue lá a AMP TV, curte e compartilha para que todas as mulheres possam ser atingidas, podem ser edificadas, né, Neide? Essa palavra. Você possa ser edificado pela palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus, ela edifica a nossa vida, ela transforma o nosso caminho. A própria palavra diz lá em Salmos que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Ela ilumina a nossa vida, ilumina os nossos pensamentos, a nossa mente. Ela traz, assim, um direcionamento diferente para a nossa vida, uma visão diferente. E hoje nós vamos falar sobre derrubando muralhas, Neimide. Eu estava nos devocionais dessa semana e me chamou a atenção esse tema. Eu ministrei no devocional da semana, que nós fizemos 6 horas da manhã. Tem gente acordada aí buscando a Deus. Nós temos um grupo de devocional, 6 da manhã, todas as manhãs orando. E eu ministrei essa palavra lá de Josué, capítulo 6, que fala das muralhas, né? Das muralhas de Jericó. E aí Amém. Nós vemos as estratégias que Deus deu a Josué para derrubar aquelas muralhas. Então, Deus nos dá estratégias. Teve toda uma situação lá em Josué para aquele povo derrubar aquelas muralhas que, aos olhos humanos, eram impenetráveis, né? Eram muralhas... Jericó estava rigorosamente cercada, ou seja, aos olhos humanos, muralhas difíceis de você transpor, de você derrubar. E nós vemos em Deus toda uma estratégia de Deus. Então, nós vamos falar de mulheres que Deus deu estratégias para elas mudarem a sua realidade, né, Neimide? Sim. Muitas mulheres na Bíblia
essas mulheres que foram muito abençoadas através de Deus na Bíblia, né? Na verdade, a Bíblia fala de várias, né? Mas a gente não consegue, em uma hora, falar de tantas mulheres assim. Então, a gente foi pegando algumas mulheres que conta a história delas ali, né? E nós temos a história hoje, nós vamos falar de Ruth, né? Falando em derrubar muralhas, né? Nós vamos falar de uma mulher, se você conhece um pouco da história de Ruth, uma história muito interessante, né, pessoal? Você que está aí assistindo, uma história muito interessante, uma história verdadeira, né? Porque a Bíblia, a história dela não é uma parábola, né? É uma história mesmo que realmente aconteceu. Ruth, né? Uma mulher que teve o seu destino mudado, o seu destino transformado, né? E a história de Ruth começa com Noemi. Noemi e toda a sua família que moravam lá em Belém, está lá no livro de Ruth, se você quiser acompanhar na sua casa. Ruth, ela foi alcançada por Deus num lugar, numa terra, num povo diferente, por essa família, né? Por Noemi, por toda a sua casa, né? Noemi, seus filhos e Elimeleque. Então, eles estavam vivendo em Belém um tempo de escassez. Aí, sabe aquelas pessoas que buscam algo novo quando vem a crise? Sim. Então, Noemi, Elimeleque e os seus filhos, a Bíblia tem os nomes, né? Meio diferente aí. Às vezes eu vejo o pessoal com nome bíblico. Conhece alguém, né, que Isaac. tem nome? Isaac, né? O pessoal tem uns nomes bíblicos aí diferentes. Essa semana, acho que eu fui consultar com um médico, que era Josiel o nome dele, né? Sim. E daí eu estava pesquisando na Bíblia o nome desse médico aí, que é um nome bíblico também. Então, tem os nomes aí bíblicos, né? Um pouquinho diferente. Então, toda essa história de Ruth, pessoal, inicia-se em Belém, né? De Noemi, né? Que era a sogra dela. Então, inicia-se lá em Belém. Noemi passando uma crise muito grande financeira. Aí ela pega toda a sua família, seus filhos e seu esposo e vai para Moabe buscar algo novo, algo diferente. É uma mudança de vida, né? Uhum. E aí eles vão para essa terra e ficam um tempo lá, né, Neime? Sim, buscando uma oportunidade, né? Lá que eles se encontram, né? Ruth se encontra com a família de Noemi, né? E ali acabam se juntando todos, né? Ruth casa com o filho de Noemi, né? Marlon, né? Malom. Olha só que nome, Malom e Quilion eram os nomes dos filhos, né, da Noemi. Aí acabam achando essas esposas aí maravilhosas lá em Moabe, e acabam casando lá, né, esses rapazes. E aí entra nessa história a Ruth, né, que casou com o filho da Noemi. E passam-se, então, um tempo desse casamento aí, e veja que Noemi foi buscar algo diferente. Tem coisas tão inesperadas, né? Você que está em casa aí nos assistindo, tem situações tão inesperadas na vida da pessoa. Às vezes a pessoa busca algo novo e acaba se levantando essas muralhas, né? Essas barreiras, essas dificuldades. Então, nós vemos que Noemi saiu de Belém para buscar algo novo, e aí nós vamos ver todas essas perdas, né? A palavra diz que Noemi acabou morrendo lá em Moabe. Ela pai, passou por uma guerra muito grande lá nessa cidade, né, pastora? Uma crise, né? Uma crise daí muito pior do que a financeira, né? Que foi o luto. Noemi perdeu o esposo, e aí a Ruth acabou ficando viúva e... ela perdeu o esposo e os seus 2 filhos, né? Lá em Moabe, ela acabou tendo a perca do seu marido, Noemi, perdeu o marido e acabou perdendo os 2 filhos, né? E com a perda desses 2 filhos, ela ficou com as suas 2 noras, né? Ruth e órfã também, né? Que era casada com Quilion, né? Sim, com os filhos ali da Noemi. Pessoal de casa, a gente está falando para você entender um pouquinho a palavra, entender o que Deus quer falar, né? Porque a palavra de Deus, o contexto, para você entender, é como Deus, ele muda a história das pessoas, como Deus trabalha. Então, essa personagem Ruth, é muito interessante a história dela, porque ela não era israelita, né? Ela era uma moabita. Então, Deus foi lá em Moabe, através de toda essa situação, encontrar ela lá em Moabe. E aí, quando elas ficaram viúvas, né, que Noemi decidiu, não, agora eu vou voltar para minha
terra, vou voltar, porque ela ouviu falar que lá em Belém o pessoal estava prosperando, a crise tinha passado. Aí elas Sim. também estavam viúvas, né? Todo mundo lá naquela situação difícil. Então nós vamos voltar, buscar algo novo, né? Para Noemi, às vezes foi complicado, né? Ter ido para lá, ter passado pelo luto. Mas se eles não tivessem ido até Moabe, eles não teriam encontrado Ruth nesse caminho, não teriam tirado ela lá da vida em que ela estava vivendo, né? Não teria se convertido. E nós Foi vemos, se história de convertido, Ruth. mudado. E veja que o Deus de Noemi era o Deus de Israel, né? E Ruth até então não conhecia Deus. Ruth é tão interessante, né? Que Noemi apresentou Deus para Ruth, né? Ruth, né? Ela conheceu Deus através da sogra. Sim. Olha que lindo, né? Conheceu Deus através da sua sogra. E aí nós vemos que quando Noemi se posicionou para voltar, ela pediu, né? Se as noras queriam ir junto com ela. E aí nós vemos a chave da vida de Ruth é essa, né? Ela falou para Noemi o quê? O teu Deus, né? O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Olha que posicionamento lindo na vida de Ruth, pessoal, né? Você que está assistindo aí, que posicionamento lindo. Ela disse, não, agora que eu conheci o Deus de Noemi, o Deus de Israel, conheci sobre a fé, não é que ela... Eu creio que ela gostava também, ela tinha uma lealdade por Noemi, mas Noemi não as obrigou a voltar, né? Ela pediu, vocês querem retornar às suas famílias, né? Ela não estava obrigando elas a voltarem. Ela estava, até ela fez o convite se elas quisessem ficar, mas não, Ruth insistiu em acompanhar a sogra e voltar até a cidade de Belém com ela, né? Eu creio assim que Deus, Neide, que Noemi apresentou bem Deus para ela. Sim. A importância de nós é sermos um testemunho vivo de Deus. Que Deus é poderoso, que Deus é grande, né? Então, a maneira que nós apresentamos Deus é muito importante. E o primeiro lugar que nós vamos apresentar a Deus é dentro da nossa casa. Sim. Né? É dentro da nossa casa, é para os filhos, é para os parentes. Foi onde Ruth conheceu, né, o Deus, né? O na Deus casa da de Noemi, né? Foi o Deus da sogra dela. Então ela não seguiu, porque Noemi era especial, era isso, não. Porque uma decidiu ficar, né? Sim. Só Ruth ficou, né? decidiu seguir Noemi, que falou essa palavra-chave desse livro, que é: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Porque eu creio que é uma ligação de fé. Elas tinham, né? Ela conheceu a fé em Deus, no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso, e ela quis seguir esse caminho também. Olha que lindo, né? Quantas noras e sogras aí que não se acertam, né? Que não se dão muito bem. Então, a gente vê esse noras, amor, né? assim, mas o principal, assim, o eixo dessa situação, assim, a principal era a fé que Noemi tinha em Deus, que chamou a atenção de Ruth, né? Então, aí, vamos ver os pontos positivos da sogra, Neide. O que você acha? Vamos, né? Toda sogra tem um ponto positivo, né? Com certeza, que é uma né? história bíblica aqui maravilhosa de amor, né? Isso que era, no caso, se tornou